Na magnífica cena onde Ed Manson toca guitarra em Stranger Things, por que ele faz aquelas caretas? Ou melhor, será que o ator tá tocando guitarra mesmo ou aquilo é pura atuação? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais sobre isso. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje falaremos um pouco sobre as famosas guitar faces, ou as expressões malucas que guitarristas fazem quando estão tocando guitarra. Será que aquilo é involuntário ou todo mundo está fingindo? Por que os guitarristas fazem aquelas caretas malucas? Tudo isso e muito mais a gente vai falar hoje, mas antes disso vale a pena lembrar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Guitar face é um termo muito popular no meio da música, principalmente entre guitarristas, para definir a expressão facial ou as caretas que são feitas quando guitarristas, musicistas, enfim, geralmente pessoas famosas do meio da música, fazem uma certa careta chamativa enquanto estão tocando guitarra em performances, em shows ao vivo e por aí vai. E recentemente aconteceu algo muito interessante na série Stranger Things. Aviso de spoiler à frente, um dos grandes personagens da quarta temporada, Ed Manson, teve uma cena muito bacana, muito fera, tocando guitarra, tocando Master of Puppets do Metallica. E em vários momentos da cena conseguimos ver o Ed tocando e fazendo caretas, contraindo a boca, abrindo a boca, fazendo aquelas expressões faciais malucas. Mas a grande pergunta é, será que ele faz essas caretas de maneira genuína ou aquilo é apenas a atuação do ator fingindo que está tocando alguma coisa? Para começo de conversa, o que a gente pode falar desse tipo de expressão, das guitar faces? Será que elas são reais? Bom, como a gente explicou, guitar face então são as caretas que são feitas geralmente durante um solo de guitarra ou quando um guitarrista está tocando uma música muito impactante. Essa é a definição com base em alguns sites que foram pesquisados para fazer esse vídeo. É unânime a opinião de que isso não é voluntário, mas sim de que o comportamento de contrair a face durante um solo de guitarra é algo involuntário na maior parte dos casos. E o que pode então explicar pra gente esse tipo de contração facial? Em um dos sites que eu pesquisei, foram feitas entrevistas com grandes especialistas do mundo da guitarra e em outras pesquisas também algumas explicações surgiram. A primeira explicação para justificar uma guitar face seria o acting, ou a atuação. Conforme um relato observado em uma das pesquisas, um guitarrista disse o seguinte: como fãs, geralmente a gente quer ver alguma emoção. A gente não vai acreditar que um solo tem um poder, que ele está sendo tocado de maneira poderosa se o cara ficar ali com o rosto parado e apenas levantar a sobrancelha. Não, a gente quer ver sangue, suor e lágrimas durante um solo de guitarra. É justamente esse elemento que a guitar face consegue despertar na gente. Então o acting, como foi explicado aqui num relato de um guitarrista e também fã de shows de rock, enfim, acostumado ali a ouvir e ver solos de guitarra, mostra pra gente então que existe sim uma grande demanda, do público esperando que ocorra uma atuação, um acting, ou seja, que os guitarristas, que os músicos no palco exagerem suas performances, tanto na linguagem corporal, na postura, até mesmo nas expressões faciais. Em alguns casos, então, durante o solo, alguém pode sentir ali uma certa emoção fazendo um solo de guitarra, mas alguns guitarristas podem optar por exagerar aquela reação de maneira consciente, é óbvio, para fazer uma performance muito mais chamativa e conseguir gerar muito mais impacto no seu público. A segunda potencial explicação é que muitas vezes os cantores ali, os guitarristas estão cantando o que está passando na música, a letra da música. Justamente pelo fato de estarem cantando enquanto tocam guitarra, isso pode gerar alguns pequenos movimentos na boca ou próximo ali na musculatura adjacente à boca, e isso pode muitas vezes ser percebido como uma careta, mas na verdade é o guitarrista que está ali balbuciando algumas pequenas palavras, trechos da letra da música, ou até mesmo falando em voz alta para ele alguns pequenos direcionamentos para ele não esquecer durante o show, como por exemplo, toca mais rápido, ou fica quieto agora, ou agora vai entrar o solo de bateria, ou enfim, pode ser um pequeno direcionamento que ele mesmo está dando para ele em voz alta. E a nossa terceira explicação, que é a explicação preferida tanto dos guitarristas quanto dos pesquisadores do mundo da música, é que as guitar faces, essas expressões faciais malucas que ocorrem durante solos de guitarra, são na verdade
verdade, frutos de processos emocionais. Como já foi falado em inúmeros vídeos, uma emoção é uma forma de se adaptar a uma situação e qualificar aquele evento. Quando uma emoção é processada no cérebro, e isso que eu tô falando agora é a versão mais aceita pelos pesquisadores na área da ciência dos afetos humanos, quando uma emoção é processada, várias alterações ocorrem no nosso organismo para ele se adaptar e lidar com aquela emoção. Por exemplo, se você sentir medo, dentre várias alterações, você vai passar a secretar naquele momento alguns hormônios como cortisol, noradrenalina, adrenalina na sua corrente sanguínea, vai ter uma alteração no fluxo cardiorrespiratório, no seu ciclo de movimentos peristálticos e também no seu comportamento facial, que vai resultar numa microexpressão. Com essas e várias outras alterações ocorrem quando uma emoção é processada. Então imagine que você está num palco, num show, na sua banda, aquele é o seu momento, você está muito feliz, mas ainda assim você tem a preocupação de entregar uma boa performance, de não errar as notas, de não errar a forma que você bate na guitarra. Ou seja, mesmo estando feliz, mesmo estando satisfeito, você tem um medo. E se por acaso, durante o show, em algum momento você errar um momento do solo, ou você errar uma nota, ou sei lá, um assistente de palco tropeça e bate o pé no fio da sua guitarra, enfim, causa algum problema na sua música, aquilo vai te deixar extremamente irritado, você vai sentir raiva. Então olha só, nessa breve descrição de experiência que eu dei aqui pra vocês, nós falamos de felicidade, medo e raiva, já são 3 emoções. Tudo isso para você entender que existe uma grande potencialidade de um show, principalmente uma performance ao vivo para um guitarrista, ser uma montanha-russa de emoções. Ele vai de lá para cá, daqui para lá, de felicidade para medo, para raiva, para felicidade de novo, em questão de instantes. Como um próprio especialista no mundo da música diz, "Funny guitar faces are typically a response to a stimulus, many times as unconscious reaction. Players reflect emotions such as sadness, pain, or even joy through these responses. They convey what they are feeling while playing. These facial expressions are commonly involuntary actions." Ou seja, na maioria dos casos, as expressões faciais são apenas frutos de inúmeras emoções que estão sendo sentidas a cada instante, enquanto o guitarrista está ali se concentrando no que ele está fazendo e passando pela montanha-russa de emoções que é estar num show de rock. Um outro ponto é que algumas expressões não apenas são emocionais, como elas têm uma relação mista com outras sensações, como por exemplo a dor. O FACS, Facial Action Coding System, que é o principal manual de taxonomia facial utilizado no mundo para pesquisas científicas hoje em dia, prevê algumas ações musculares que podem ocorrer quando você está sentindo ou experienciando dor física em alguma parte do corpo. E dependendo do nível de dor, isso pode influenciar não só em quais músculos você vai estar contraindo na face, como também na intensidade de contração. Então imagina que mesmo estando feliz, de repente você está ali com a boca aberta, está refletindo um sorriso, mesmo estando feliz, de repente seus braços ou os tendões dos seus dedos começam a doer porque você está tocando faz tempo, sua mão começa a latejar, mas você não pode parar de tocar agora, então isso começa a te dar medo e no meio de tudo isso você começa a fazer uma expressão de dor porque o corpo está ficando cansado e fadigado. Olha só, falamos de 3 sensações diferentes. Estava feliz, ficou com medo, sentiu dor, ficou feliz, medo, dor e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso pode acabar resultando em várias contrações musculares na face ao mesmo tempo que podem gerar as famosas guitar faces. Um outro ponto também que pode ocorrer são as expressões faciais transitórias. De maneira resumida, não existe na face uma codificação para 2 emoções ao mesmo tempo sendo expressadas na musculatura facial. Apesar da gente ter os background feelings e os blend feelings e as blend emotions, que são emoções mistas, por assim dizer, o que ocorre é que, de maneira bem resumida, o cérebro dá conta de processar muitas emoções, até mesmo 2 emoções ao mesmo tempo, mas a musculatura facial não, ela precisa se comportar de uma ou de outra maneira, né? Ou contraindo a musculatura do medo ou da felicidade. O que ocorre é uma expressão transitória. O músculo tenta seguir a velocidade de processamento cerebral e ele fica meio que alternando de felicidade para medo, e entre uma expressão e outra você acaba vendo ali, em determinado momento, uma expressão transitória que parece ter um pouquinho de cada uma das emoções ao mesmo tempo. Isso também pode ajudar a gente a explicar as guitar faces. Por fim, a nossa última explicação das guitar faces é o chamado motor overflow, ou sobrecarga motora, que pode ocorrer no cérebro, principalmente em ações que requerem ali uma coordenação motora, um sistema motor fino. Esse termo, sobrecarga motora, refere-se a uma condição na qual o comportamento motor intencional em um músculo leva a um movimento não intencional em outro grupo de músculos. Acontece assim, quando os guitarristas estão lá focados em colocar toda a atenção deles em uma parte específica da música, de repente ali se concentrando para executar o solo de maneira correta, para o dedo ir em cada lugar certinho, eles acabam nem percebendo o que está acontecendo com o restante do corpo. E aquilo, esse tipo de excesso de atenção em uma parte do corpo, pode gerar movimentos involuntários em outra
parte do corpo, que é uma realidade também quando a gente faz um excesso de força muscular de maneira concentrada ou focada em apenas uma atividade e por tabela acaba contraindo outras partes do corpo. Para quem já fez ali exercícios na academia, exercícios anaeróbicos, sabe do que eu tô falando. Muitas vezes você se concentra de repente em levantar ali no seu braço uma carga, né? E você fica de repente tão concentrado por ter aquele peso tão pesado ou porque você quer fazer a execução de maneira perfeita e sem que você perceba outras partes do corpo, como as pernas, os glúteos e até mesmo a sua face começam também a se contrair de maneira involuntária. Pelo excesso de tensão muscular e de foco, né, de atenção que você mantém numa região, as outras também acabam respondendo meio que indo junto por osmose. E se você pega os relatos de grandes guitarristas, né, e estudantes, pesquisadores da área, basicamente corrobora muito do que a gente falou aqui no vídeo. Por exemplo, o Richard Purvis diz o seguinte: tocar um solo de guitarra é quase como se você estivesse fazendo um cocô muito difícil, né, muito difícil de sair de dentro de você. Que reflete pra gente então a ideia de estar sentindo uma certa dor, de estar fazendo um esforço muito grande numa tarefa específica. Já o Carlos Santana diz pra gente que tocar um solo de guitarra é como se você estivesse tendo um orgasmo. Ele ainda complementa dizendo o seguinte: eu não sei se alguém aqui tem uma cara legal, né, uma expressão facial bacana quando tá tendo um orgasmo, e se você não estiver tendo orgasmo, talvez você não esteja realmente com a cabeça, né, com a concentração ali onde você deveria estar. Que reflete pra gente novamente a ideia de estar super concentrado ao ponto que você tensiona muito uma parte do corpo e não presta atenção no que acontece no restante do corpo. De maneira resumida então, a explicação emocional e a explicação do excesso de foco e excesso de contração muscular para uma única tarefa, como por exemplo tocar um solo, podem justificar pra gente o aparecimento das guitar faces, ou das caretas maluca que guitarrista faz quando tá tocando guitarra. E assim, encerramos nossos comentários sobre as guitar faces. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!